Ciara Batista e Luciano BL, que lindo, daqui a pouco tem mais aqui no Estação Cultura e agora a gente vai conversar com o escritor Diego Petrarca. Ele está com uma campanha de financiamento coletivo aberta aí para a produção do seu livro chamado Plástico Onda. Seja muito bem-vindo, um prazer te receber aqui no Estação. Muito obrigado, Paulo. Valeu. Falar sobre essa iniciativa aí, né? Sim. Vamos começar pela campanha de financiamento, né? Ela já está valendo. Como é que as pessoas podem participar? Qual é a plataforma? E, né, o que tu propões, né, nesse convite de engajamento, né? Sim. O site da Benfeitoria, através da editora Toma Aí um Poema, que está sendo... abriu um edital ano passado, acho que no início do ano, para selecionar obras para esse projeto coletivo. Então, é uma editora diferente, assim, que tem uma outra proposta com literatura, quer dizer, o autor não só escreve, mas acompanha todo o processo gráfico. Então, quer dizer, dá uma outra forma de valorizar a literatura e também como se o autor tivesse não só o compromisso com a escrita, mas também com toda a concepção do livro, né? Acompanha todo o processo de feitura do livro. É uma outra maneira de levar a sério a literatura, né? Então, o site na benfeitoria.com e ali está, benfeitoria/projeto/plástico. Através do site é possível adquirir a obra. Ela não existe ainda, ela está em financiamento coletivo. Sim, ainda. Né? É uma prática comum agora para as obras, né? E aí foi através desse edital. E a editora é bem bacana porque ela tem um perfil assim de resistência, assim, né? De pautas identitárias, enfim, e também dá vazão à poesia, né? Que a gente pensa que é um gênero mais marginalizado, assim. Né? O pessoal já pode conferir ali como é que é o tá visual exatamente. do benfeitoria.com dentro, né, do projeto Plástico Onda, Isso. que é essa iniciativa. E é uma editora, uma galera nova, né, diferente, então, assim. O pessoal entra ali, acessa, né, já está na plataforma. Exatamente. E tem também aquela proposta de diferentes recompensas, como é que o pessoal, né, vai acompanhar essa elaboração, né, dá para adquirir o livro, o exemplar, tem pacotes de 3 livros, tem livros autografados, tem 5 ou 6 possibilidades de aquisição da obra, do livro, e aí o leitor que tiver interesse pode optar. E, na verdade, assim, precisa... A campanha, ela engaja o autor e conseguiu uma cota mínima, no caso são 45 exemplares, a R$45. Então, cumprindo essa meta, a obra é viabilizada. Então, isso também é uma maneira diferente assim, de fazer, porque o autor fica acompanhando, se engaja na divulgação, enfim. E como teve esse processo seletivo, eu achei muito legal assim, a proposta da editora também. Só o nome Toma Aí um Poema, né? Tira um pouco essa ideia da poesia como algo muito solene, quer dizer, algo do cotidiano, né? O fato de dar vazão a vozes assim, excluídas também, quer dizer, uma editora bem legal, um pessoal novo. Eu não conhecia, a princípio, o projeto e fui contemplado com o edital e, entre outras obras, a minha está sendo vendida no site. E aí, o gênero que a gente está trabalhando é o haikai. Eu, a princípio, estou fazendo nas últimas obras o haikai. E aí é legal também porque, na verdade, o nome do material não é nem livro, é livrete, né? Eles dão esse nome. Exato, porque um até nome mais outro descolado. Formato também, Isso, né, exatamente. Diego? Como é que é a aparência, assim, a gente ainda não tem, né, ele fisicamente, Sim. porque ele vai acontecer depois, né, da conclusão do financiamento coletivo, mas como é que tu imaginas, né, e ele tem uma outra formatação, né, não é aquela que a gente costuma usualmente ver como formato padrão, né? É um livro menor, né, de 50 páginas no máximo, e o haikai também é um gênero de uma poesia mais concisa, mais enxuta, né? E essa ideia do haikai, a gente pensa no haikai como gênero, mas a gente pensa muito na forma clássica dele, que é o terceto, a contemplação com a natureza. Mas o haikai assim, contemporâneo, digamos assim, o nome do livro é Plástico Onda, né? Para te ver, a ideia do Plástico Onda foi assim, eu estava na praia e vi um peixe tapado por um plástico dentro do mar. Quer dizer, então hoje o haikai é o momento presente, olha a diferença, em vez de contemplar uma neve caindo sobre a rocha, hoje em dia a gente vê outras coisas, outros fatos assim, que dão vazão a uma certa visão poética assim, das coisas ao redor. E eu parto do princípio que a poesia ela tem que... não só o poeta ser inspirado, mas inspirar os outros, né? Acho que é uma maneira também que o haikai dá vazão a isso. E as coisas em volta, né? Elas são símbolos delas próprias, né? Tem um pouco assim da gente querer poetizar as coisas para além do que ela já é poeticamente, naturalmente feita, né? Então o haikai também dá um pouco dessa forma de o autor estar antenado com as coisas em volta e tentar captar a poesia do instante, né? E o fato de ser um poema pequeno, um terceto, né? Por um livro pequeno, né? Também tudo veio dar vazão a esse projeto. Então, eu fiquei bem contente de ter sido selecionado. É um livro que eu estava fazendo, assim, e talvez ele fosse um pouco maior,
Mas aí o pessoal teve interesse e agora ele está sendo oferecido aí nas plataformas digitais. E né, tu comentavas da importância, né, de ser uma inspiração também, né, que a gente escreve para os outros e a gente toca, né, a obra acaba tocando outras sensibilidades, né. Sim. E tu tem muita essa experiência de sala de aula, né, eu acho que já é uma inspiração natural, verdade, né, cotidiana no teu fazer. O fato de ser professor também, né, inclusive o fato do autor, no meu caso, se engajar em divulgar a obra, o fato desse livro ser adotado numa escola, numa sala de aula, já cumpre a meta dele, né? Uma sala de aula tem 20, 30 alunos. Então, se uma escola adquire o livro para uma turma específica trabalhar o Haikai, ele já cumpre a sua meta, né? E a editora também é legal porque o fato de ter outras obras envolvidas no projeto, umas obras ajudam a financiar as outras, então também tem esse intercâmbio. E em sala de aula, hoje em dia, por exemplo, eu sou professor estadual do Rio Grande do Sul, dou aula de oficinas literárias também, mas existe uma disciplina chamada escrita criativa nas escolas estaduais, né? Que ajudam muito para a criação literária, mas também para a redação, né? Para uma forma mais dinâmica de abordagem. Então, acho que o Haikai também, trabalhando em sala de aula, ele também é útil para nesse organizar aspecto. O pensamento também, isso, né? a concisão. A formação da vida, né? Exatamente. Contemplar o entorno e também valorizar o fato cotidiano, né? Como experiência. E também trabalhar o texto burilado, né? Mais conciso. Então, na minha concepção, o fato de se ele for adquirido numa escola, já cumpre. Eu tive experiências em oficinas literárias em feiras de livros do interior, aqui de Porto Alegre também. Eu vejo que há uma recepção grande para isso, né, do Haikai. E então, me sinto contemplado se ele for adotado numa escola, já cumpre a sua meta. Não só a venda, mas como a feitura do livro, o estímulo para fazer o livro. Né, sem dúvida. Sentido. E eu sei que tu reservaste aqui, né, algumas amostras. Achados teus, né? Alguns pensamentos. Que finalizar a entrevista são 2 Haikais que tu vai pode ser 2. Preparaste. Acho que 3, pode ser 3. 3, então vamos lá. Algumas amostras do livro, então. Ó, a gente pode fechar os olhos, respirar fundo e imaginar a cena na cabeça. Um deles diz assim: corredor vazio, aranhas tecem a luminosidade. Noite de prata, entornam estrelas no guarda-chuva. Dia difícil, sol que vira lua dentro da nuvem. E tem do título que chama-se Plástico Onda, que fala o seguinte: sacos rasgados tapam o olho do peixe, plástico onda. Ah, lindo. Aí, breve e direto, o tempo de uma respiração. É o grande desafio, né? Aquela captação do instante, como tu falavas. Perfeito. Né? Obrigada, Diego. Sucesso. Valeu, muito obrigado. Né? E as pessoas, a gente, né, faz de novo o convite para as pessoas poderem acompanhar a execução, né, e participar da elaboração do Plástico Onda. Benfeitoria.com, está ali na tela, /projeto/plástico. Coloca plástico ali no Benfeitoria que já aparece, né, na busca. E a gente deixa também para vocês acompanharem o cotidiano do Diego, né, tanto como professor, como escritor. Fica o perfil no Instagram, o diegopetrarca.insta. Exatamente. Sucesso, até uma próxima, Diego. Valeu. E agora a gente vai para um rápido intervalo, volta em seguidinha com mais música.